Em primeiro lugar, da boa noite, sejam bem-vindos à nossa terceira aula desse webinar sobre inflamação, sobre estratégias para desordens inflamatórias com o Henry. Então, queria agradecer a presença de todos vocês. O Henry ele vai ministrar a aula. Se vocês tiverem dúvidas, pode ir deixando aqui no chat, que no final da aula a gente responde todas as dúvidas, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Henry, a turma ela é toda sua. Se você quiser já começar a transmissão, começar a compartilhar a sua tela, todo mundo aí está Tá ótimo. contigo. Bom, eu vou transmitir também pelo Instagram, tá? Para o pessoal ver o que a gente está fazendo, né? Sempre interessante. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite para o pessoal aqui do webinar, né? Hoje o nosso webinar é sobre curcumina. Na verdade, a curcumina, se você for fazer, e nós vamos fazer sobre todas as aplicações da curcumina, é meio que quase infinito, né? A semana passada saiu um artigo de curcumina em tensão pré-menstrual, né? Melhorando dismenorreia, melhorando sintomas somáticos mesmo, né? Psicossomáticos. E eu venho acompanhando a curcumina, a revisão em curcumina em câncer está crescendo cada vez mais, né? A curcumina então tem ganhado assim um espaço fantástico nas aplicações e ela inicialmente, quando a gente começou a falar de curcumina, a curcumina era anti-inflamatória, né? E eu agora vou mandar mensagem para o pessoal do Instagram. Eu estou fazendo aqui o webinar com o pessoal da Sovitar. E o nosso tema é curcumina. Se vocês quiserem se inscrever, é só entrar lá no Instagram deles e conversar com o pessoal, tá? Hoje é a terceira aula, né? E a terceira aula é sobre inflamação, né? Então eu vou compartilhar a tela com o pessoal, né? E aqui nós vamos mandar bala no sistema, né? Você só me confirma se vocês estão vendo a tela cheia aí. Tá vendo a tela cheia? Tudo certo. Sim, Tá bom, certinho. tá certo. Então, eu já contei para vocês logo no início, né, a minha história com a cúrcuma, né? A cúrcuma longa, por sinal eu planto aqui em casa, né? E a curcumina é o ativo principal. Você tem os curcuminoides, então não vamos dizer que seja só a curcumina, né? Você tem vários ativos curcuminoides e o grande problema da curcumina sempre foi a sua absorção muito baixa, né? Assim, para obter um resultado, as doses serão muito elevadas. Mas tem variado os artigos em termos de dose, né? Hoje, deixa eu começar aqui. Hoje o nosso tema é a curcumina e a inflamação. Eu vou falar para vocês aonde a curcumina atua como anti-inflamatório, né? E mostrar os trabalhos de pesquisa nessa área. Então, basicamente, a curcumina ela atua no processo inflamatório. Mas a inflamação, vamos pensar primeiro o que é uma inflamação, né? A inflamação, você pensa assim inicialmente, a inflamação é uma coisa ruim. Na verdade, não, né? Na verdade, a inflamação é uma resposta sua ao insulto, uma agressão. Esse insulto celular pode ser causado por patógenos, né? Ou pode ser causado por danos. Então, por que você inflama? Porque o seu tecido está sendo agredido, ou por uma bactéria, um vírus, um fungo, né? Ou porque você, sei lá, bateu com a canela numa beirada da mesa e aí você gerou a inflamação, destruição de tecido. E tecido destruído te inflama também, né? Esse é outro ponto importante da inflamação, que a inflamação, na verdade, ela é acionada para fazer a limpeza, né? Então, quando você tem um ácido úrico aumentado, você gera inflamação. Quando você tem uma LDL oxidada, você gera inflamação. Quando você tem uma fratura, você gera inflamação. Quando você corta a sua pele, você gera inflamação. Quando uma bactéria invade você, você gera inflamação. Tudo isso é o quê? É um ponto de correção, né? E a inflamação, ela se autoalimenta, né? Esse é o grande problema da inflamação, mas também é a grande vantagem. À medida que você tem um processo inflamatório te agredindo, você vai aumentando essa inflamação até o insulto original desaparecer. Quando o insulto original desaparece, você aciona o que a gente chama de sistema de resolução da inflamação. E aí envolve principalmente os ômega 3, né? Envolve a mudança de comportamento das células, o seu monócito ele muda o comportamento,
e ele começa a fagocitar os neutrófilos, você começa a ter resolução. Então a inflamação é assim, tem que ela tem que aparecer, né? É, vamos imaginar se você toma uma vacina ou se entra um vírus no seu corpo, né? Você responde com processo inflamatório, infiltração de células brancas, macrófagos, leucócitos, aí você gera, no caso, por exemplo, de um vírus, a produção do anticorpo, né? E aí depois que você destruiu esse vírus, né, o seu sistema imune agiu, você começa a resolver a inflamação. E aí você tem ali o que a gente chama de resolução da inflamação, do qual, eu já vou adiantando para vocês, o ômega 3 faz parte dessa resolução da inflamação. Então, quando nós temos falta de ômega 3, a resolução é insuficiente, né? E é lógico que você começa a fazer a debridação, a limpeza. Então, as suas células que estavam em excesso, como os polimorfonucleares, que são os neutrófilos, você começa a eliminar eles, né? E esse processo inflamatório, ele muda o seu metabolismo, as células imunes mudam o metabolismo e você muda até o seu comportamento. Hoje nós sabemos que a inflamação é associada a alterações comportamentais, a inflamação é associada a doenças cardiovasculares. Não precisa nem falar que você tem a inflamação numa aterosclerose, numa osteoartrite, numa artrite reumatoide, né? Muitas vezes você não consegue resolver o começo da inflamação. Por exemplo, uma artrite reumatoide, você tem que fazer um tratamento na agressão à cartilagem hialina, mas também você pode interromper o processo da inflamação com anti-inflamatórios. E nessa linha, né, a gente começa a atuar em moléculas de dano ou mesmo até em moléculas de patógeno. Então, vamos supor, entra uma bactéria em você, você usa um antibiótico, né? Aquela bactéria que originalmente estava gerando inflamação, ela desaparece, né? Ou se você tem o tecido sendo degradado, né? Se o tecido seu está sendo destruído, e um exemplo interessante, ATP. ATP é um grande inflamador, a adenosina é um grande inflamador. A mitocôndria, a disfunção mitocondrial é uma grande inflamadora, ou seja, a disfunção mitocondrial ela é inflamatória, né? Então, se você tem disfunção mitocondrial, você terá inflamação. Só que aí o que acontece? De dentro para fora. É a sua célula que é excitada via NLRP ou inflamassomos, né? Depois eu vou mostrar um título de um artigo interessantíssimo aqui, onde eles falam que a curcumina é um destruidor de inflamação, né? E essa inflamação ela se propaga até você resolver o que causa a sua inflamação. Então você tem que focar no quê? Na anti-inflamação. A curcumina é uma arma na anti-inflamação, mas você tem que focar também no porquê da inflamação. Porque se você não focar no porquê da inflamação, não vai ter benefício. Então imagine você, quer dizer, vai ter o benefício, mas não será o máximo. Esse é o grande erro que as pessoas às vezes cometem, né? Ah, eu vou te dar um produto para inflamação, mas espera aí, eu tenho uma osteoartrite. Eu tenho que refazer minha cartilagem hialina, eu tenho que te dar um ácido hialurônico, um colágeno, né? Eu tenho que aumentar a atividade do condroblasto. Então você tem que fazer um tratamento completo. É isso que se defende hoje. Ah, eu tenho uma inflamação que é uma artrite reumatoide, é uma inflamação autoimune. Então você tem que usar o imunossupressor. Mas você pode usar o imunossupressor junto com o anti-inflamatório. Vai diminuir a demanda do imunossupressor, né? E você pode mexer em várias áreas, né? E o interessante é que à medida que você tem o processo inflamatório no seu organismo, você começa a ter danos, né? Por exemplo, ativação de oncogenes, produção de radicais livres, né? Você começa a ter células senescentes. Olha que interessante, você envelhece por causa da inflamação. Hoje, o conceito inflammation, né, a inflamação associada ao envelhecimento, é associado ao aparecimento de células com fenótipo secretório senescente, que inflama você mais ainda. Então, tem aquela questão de você estar se autoalimentando da inflamação. A disfunção mitocondrial te inflama, células senescentes te inflamam, o estresse oxidativo te inflama, dano ao DNA te inflama, encurtamento telomérico te inflama, também e vice-versa, né? Então nós temos sempre que pensar na inflamação e tratar a inflamação. E eu ouso dizer, né, que todos vocês que estão assistindo essa aula, nós todos somos
um pouco ou talvez um tantão inflamados, né? Então, você tem inflamação? Tem. Ah, você tem depressão? Tenho. Então, você tem inflamação. Ah, você tem esquizofrenia? Tenho. Então, você tem inflamação. Você tem Alzheimer? Tenho. Então, você tem inflamação. Você tem hipertensão? Tenho. Então, você tem inflamação. Então, basicamente, a inflamação é assim, né? E é lógico, a inflamação faz parte da aterosclerose. Cristais de colesterol são pró-inflamatórios, né? E quando você inflama, você gera sinalizantes. As citocinas inflamatórias, o que elas fazem? Quando você inflama, suas células respondem produzindo citocina inflamatória. A citocina inflamatória vai lá no seu, na sua medula óssea, né? E faz você produzir o quê? As suas células brancas, no caso, por exemplo, aqui o macrófago, né? E essa citocina também, se ela for drenada para o seu fígado, ela vai falar para o seu fígado assim, olha, produza aí proteína C reativa, porque nós precisamos inflamar mais ainda. Aí você produz a proteína C reativa, a proteína C reativa aumenta a inflamação, né? E aí, se você tiver LDL oxidada, você vai gerar o que nós chamamos de célula espumosa, que é o começo da aterosclerose. Aí você fala assim, ah, mas a aterosclerose é uma doença inflamatória? É. Hoje se fala que é realmente inflamatória. E nós sabemos que a depressão é uma doença inflamatória há mais de 30 anos. Só que a gente nunca tratou como uma doença inflamatória. Ah, se eu resolver a inflamação, eu resolver a doença. Você vai resolver parte da doença. Então, hoje se usa drogas anti-inflamatórias para tratar a aterosclerose, como parte da abordagem do tratamento. É hoje reconhecido, né? Só que a medicina tradicional, eles preferem aí usar uma colchicina, né? Não que a colchicina não seja natural, ela é extraída do coche com autunal, é um fitoterápico, mas você podia muito bem usar uma curcumina, que é uma molécula antioxidante e anti-inflamatória, além de alguns estudos mostrar que a curcumina melhora o seu perfil lipídico, né? Então os estudos são muito interessantes. Aqui, ó, eu posso dizer para você que a curcumina vai aumentar a produção de óxido nítrico, vai diminuir a produção de trombos, vai diminuir a fagocitose das células, vai diminuir a formação das células espumosas, vai melhorar a perfusão sanguínea, vai estimular a biogênese mitocondrial no coração, ou seja, são vários efeitos para a gente pensar em não usar o produto, né? E aqui você tem também o envelhecimento, né? As células, nossas células envelhecem, aí você tem propensão a ter câncer, né? Você tem mudanças epigenéticas. A curcumina é uma epidroga, né? E aí você pode pensar assim, poxa, então quer dizer que a curcumina também vai ser um produto anti-envelhecimento? Vai. A curcumina, ela leva à mitofagia, né? Ela gera biogênese mitocondrial, o que é uma forma de você trabalhar no processo de envelhecimento. A curcumina modula sua flora bacteriana. Aqui você vê o estudo da curcumina na prevenção de câncer. Então, consumir mais curcumina traz benefício no câncer? Traz. A curcumina também é usada como anticancerígena, não só na prevenção, mas no tratamento. A câncer coloretal, principalmente, e nós vamos falar isso durante esse nosso curso, né? A curcumina tem demonstrado benefício aumentando a atividade da terapia tradicional, o N4-FOX6, né? Você tem até um protocolo que hoje nós chamamos de QFOX para tratar o câncer coloretal, onde eu até ia falar um palavrão, ia falar assim que o cu é da curcumina, né? Mas é CU de curcumina, né? E aí você fala assim, mas serve para outras coisas? Serve, por exemplo, uma osteoartrite, né? Uma artrite reumatoide, quando você tem aquela inflamação na sua articulação, gerando destruição da cartilagem hialina. E pode ser também uma gota, né? Uma artrite gotosa, ou pode ser mesmo uma osteoartrite. Porque, afinal de contas, você tem um processo inflamatório. E quando você fala assim, eu tenho inflamação, você já pensa, ou eu pelo menos penso, na curcumina como uma forma de trabalhar esse projeto, né? E a gente pensa também o olho, estão falando, tem uma universidade pesquisando colírio com curcumina, né? Ela previne catarata, previne degeneração macular senil, né? É lógico que para você aumentar a densidade óptica do pigmento macular, a luteína e a xantina são excelentes, né? Mas uma curcumina, quando você abre o olho, né, entra
radiação. Essa radiação gera estresse oxidativo. E a curcumina é um baita antioxidante e um baita anti-inflamatório, né? A osteoporose, a curcumina também auxilia, mas tudo isso o que? Olha só, pelo efeito anti-inflamatório. Aqui hoje, porque nós estamos conversando sobre isso, né? Inibe a ativação do NLRP3, né? O NLRP3 é um sistema de sinalização inflamatória intracelular. Então, quando você desenvolve uma lesão de tecido, o NLRP3 gera a inflamação de dentro da célula para fora. E aí o processo inflamatório também chega no seu cérebro, né? Aí você fala assim, poxa, mas quer dizer que quando eu tiver uma esclerose amiotrófica, um Alzheimer, um Parkinson, uma demência, eu tenho inflamação no cérebro? Tem, né? E nós mostraremos o papel da curcumina com estudos clínicos nessas patologias, né? E onde tem mais estudo com a curcumina? Na depressão, né? Mas a curcumina vai ter o efeito antidepressivo, anti-Alzheimer, anti-esclerose amiotrófica, melhora a demência, ativa a biogênese mitocondrial. O seu corpo, o seu cérebro precisa de mitocôndria para funcionar, né? E também na doença de Parkinson. Ela corrige a função mitocondrial, estimula a biogênese mitocondrial, e aqui em todos você vê a ativação do NLRP3, né? A alfa-sinucleína, a proteína tal hiperfosforilada no Alzheimer, eles estimulam o NLRP3 gerando inflamação. Então se estuda muito essa área. A curcumina como anti-inflamatório é uma molécula de mão cheia. Aí você fala assim, mas tem mais doença? Tem, olha aqui, a depressão, né? Olha aqui a inflamação, ativação de fator nuclear de transição kappa-B, aumento de citocina inflamatória, interferon gama, aumento de proteína C reativa, gerando a degradação do triptofano, diminuindo a produção de serotonina, aumentando a excitotoxicidade glutamatérgica. Aí você fala assim, se eu der um antioxidante aqui, você vê também o estresse oxidativo e nitrosativo. Então, por que eu gosto muito da curcumina, né? Porque ela é anti-inflamatória e é antioxidante. E outro dado que está se revelando agora mais recentemente é o fato dela ser quelante de metal, né? Já tem até estudos mostrando esse efeito quelante de metal da curcumina. Então é um produto multifuncional, né? E eu gosto de produto multifuncional, por quê, né? Porque você, eu sempre falo assim, hoje em dia a gente não pode falar isso muito. Você mata 2, 3, 4 coelhos numa paulada só. E aqui você tem a curcumina funcionando como anti-inflamatório. Evidentemente que a curcumina acrescentada a um tratamento com antidepressivo, né? Ele vai aumentar o efeito. Então você tem várias formas de aumentar o efeito do antidepressivo, também com antioxidantes, mas a curcumina já faz as duas coisas, né? E é lógico você fala assim, mas essa ativação do eixo hipotálamo pituitário adrenal é o estresse, mas muitas vezes esse estresse é devido ao processo inflamatório. Quando você inflama, você aumenta seu cortisol, que é uma resposta de anti-inflamação. Mas você pode ficar estressado porque você perdeu o emprego, você perdeu o namorado, né? O seu filho não está indo bem na escola, existem vários motivos. Quando o motivo é um processo inflamatório, a curcumina costuma resolver o problema, né? É lógico que ela não vai ser uma panaceia, mas pelo que você vê aqui, olha só, a predisposição à inflamação, esse é um trabalho fantástico, né? Que eu sempre falo para as meninas, né? Eu estava dando um treinamento ontem, surgiu esse assunto de gravidez, eu falei, só uma regra básica que eu tenho comigo é que a menina que está grávida, ela não deve inflamar e ela também não deve ficar estressada, né? A esquizofrenia é uma patologia inflamatória. Você vê o aumento de células brancas, particularmente neutrófilos e monócitos, maior em pessoas com psicoses, né? Então, o autismo, desordem bipolar e a esquizofrenia, eles podem aparecer por inflamação materna, mas eles podem piorar por inflamação no ambiente. Então, uma criança autista, ela é inflamada? É. Uma pessoa com desordem bipolar, ela é inflamada? Também. Uma pessoa com esquizofrenia, ela é inflamada? Também, né? E aí nós devemos trabalhar com o anti-inflamatório. Agora, o que você vai optar pelo anti-inflamatório? Eu gosto de usar, eu não escondo isso de ninguém, produtos naturais, fitoterápicos, né? E cada vez mais se estuda essa área, né?
Cada vez mais se estuda esse uso desses produtos na inflamação. E a curcumina, pessoal, é assim, não é que dá prurido, mas todo santo dia tem um artigo de curcumina, inflamação em alguma coisa. E aí nós vamos fazer esse curso, eu posso pensar, nossa, mas esse curso é tão extenso, é tudo isso sobre curcumina? É. Por quê? Porque eu vou falar assim para você, a curcumina vai trazer benefício numa esteatose hepática? Vai. Numa esteatose metabólica ou numa esteatose por consumo de álcool, exatamente pelo efeito antioxidante e anti-inflamatório. Mas a curcumina também estimula a função mitocondrial, né? E aí você fala assim, pô, então quer dizer que a curcumina vai ser utilizada em desordens metabólicas? Também. Diabetes tipo 2, resistência à insulina, obesidade, alteração de Por quê? Porque toda essa patologia tem a inflamação crônica, né? A fibrose é derivada da inflamação crônica, a formação da cirrose é derivada da inflamação crônica. Então você vê que a inflamação ela está por trás de todas as patologias, né? Não tem uma santa patologia que você não tem um processo inflamatório por trás. E é lógico que a gente pode melhorar a doença tratando as duas coisas, né? A base da patologia, assim como a inflamação. Qual que vai ser a grande vantagem? O resultado vai ser mais rápido. Olha aqui, já começa o papel da curcumina, né? Aqui numa inflamação crônica. A curcumina ela é antioxidante e diminui o estresse oxidativo. Esses estudos eu vou mostrar para vocês em aulas posteriores esse efeito, baixando o malondialdeído, diminuindo a 8-hidroxideoxiguanosina, né? Mas a curcumina também inibe diretamente o fator nuclear de transição kappa-B, diminuindo a produção de citocina inflamatória, diminuindo a produção de ciclooxigenase, ativação da enzima ciclooxigenase, a óxido nítrico sintetase indutível, né? A curcumina, inclusive, seria um excelente produto para tratar doenças inflamatórias na pele, né? Recentemente, o pessoal trouxe a curcumina incolor. Na verdade, ela é branca, né? Mas quando você colocar ela num creme, ela não vai dar cor nenhuma, porque a curcumina é amarelinha. E eu uso ainda essa curcumina amarelinha como um produto anti-envelhecimento. É só você passar a camada fina. Porque um creme não é para você ficar emplastando o rosto, né? Um creme você tem que passar uma camada bem fina para que você tenha o benefício. Então eu desenvolvi essa formulação junto com um colega meu, né? E a curcumina tem esse efeito anti-inflamatório. A curcumina, ela diminui o estresse oxidativo. A curcumina, ela aumenta a produção de moléculas de enzimas de fase 2, ou seja, enzimas detoxificantes, né? E aqui, vocês me desculpem, mas está errado o slide, não é peroxirredoxina, né? Seria a glutationestransferase, a uridinodifosfoglicuril-transferase ou a sulfotransferase. Aumenta enzimas antioxidantes, no caso a catalase, a superoximutase, glutationa, a peroxidase. Aumenta a glutationa e ela tem um efeito direto antioxidante, né? Ela melhora a disfunção mitocondrial. Ela faz o quê? Se você fizer uma formulação bem arrumadinha, ela vai induzir a biossíntese ou a biogênese mitocondrial. Ela ajuda a equilibrar o proteossoma e diminui o processo inflamatório, né? E olha que interessante, eu vou chamar a atenção para vocês, porque aqui também a gene anti-inflamatória estão mostrando uma certa para peroxirredoxina redutase e também para hemioxigenase, que originalmente são moléculas antioxidantes. A hemioxigenase é associada à conversão do grupo M para biliverdina, né? Para saber de cabeça tem que estudar um pouquinho de bioquímica, né? Que é uma área que eu gosto, né? Então eu não bato bem das bolas, então eu fico estudando essa parte. A curcumina, então, ela tem um alto valor como antioxidante, né? Mas olha só, diretamente ela inibe a ativação de fator nuclear de transição kappa-B, proteína quinase ativada por mitógenos, metaloproteinase de matriz, janusquinase, né? A janusquinase é associada à sinalização das citocinas inflamatórias, né? Proteína quinase C, hemioxigenase para ser um antioxidante, né? Então vai diminuir o processo inflamatório lá no começo. Fator nucleação kappa-B, ele é um fator de transição que estimula a produção de citocina inflamatória. Então você verá, por exemplo, a atividade, né, do NF-kappa-B muito alta em osteoartrite, osteoporose, psoríase,
dermatite atópica. Então a curcumina será um produto que você terá o efeito anti-inflamatório, mas originalmente diminuindo a produção de citocina inflamatória, né? Aqui você tem, olha só que legal, a inflamação com seu estímulo, né, atuando via pumps, que são moléculas de patógeno, ou dumps, são moléculas de dano, estimulando o processo inflamatório via NF-κB. A curcumina inibe isso, né? Aí você fala, mas tem mais, tem o receptor, purinérgico, né? O ATP. O ATP originalmente é uma molécula que devia estar dentro da sua célula. Se você encontra ele fora da célula, ele ativa a inflamação. Ativando o receptor purinérgico, aqui no caso P2X7R, o receptor, né? Mas você também tem cristais, né? Cristais de ácido úrico, cristais de colesterol, e aí essa curcumina também diminui esse processo inflamatório, né? E aqui você vê a curcumina inibindo a ativação da caspase 1, diminuindo a produção de interleucina 18 e interleucina 1 beta, né? A curcumina também estimulando a quinase do AMP, a MPK. O que isso vai fazer, né? Isso vai inibir o desenvolvimento do estresse do retículo endoplasmático e vai também induzir a biogênese mitocondrial. Então você pode notar que a curcumina tem múltiplos efeitos, mas aqui hoje nós estamos focando só em inflamação. Mas a inflamação, você fala, mas o que tem a ver mitocôndria com a inflamação? A disfunção mitocondrial é um dos maiores geradores de inflamação que nós temos, né? Então, ativar a MPK é uma intervenção anti-inflamatória indireta, mas porque vai aumentar a sua biogênese mitocondrial. E aqui você tem a inibição da ativação do fator nuclear de transição κB, né? É lógico que isso tudo vai repercutir em atividade anti-inflamatória, e aqui você tem a inibição da ativação do NLRP3, né? O Node-like Receptor. Aí você também tem o processo anti-inflamatório, né? Então você tem a inflamação como uma resposta do nosso corpo, e olha aqui que interessante, né? A ativação da Janus quinase e da STAT3, que a STAT3 é um fator de transição que vai ligar no seu DNA e vai levar à produção de citocinas e quimiocinas inflamatórias, né? A curcumina também modula essa ativação. Então a curcumina também vai diminuir moléculas de adesão ICAM, VCAM, que são moléculas de adesão intercelular e vascular celular. Você logo começa a imaginar, poxa, isso tem a ver com o que a gente chama de diapedese, a chegada da célula da resposta imune aderindo ao seu vaso, que é o começo de uma aterosclerose, né? Você tem um efeito antioxidante, esse radical livre aqui, ó, vai oxidar uma LDL, isso vai gerar células espumosas, que é o começo de uma aterosclerose. Então a curcumina tem um ótimo efeito anti-inflamatório, também modula algumas proteínas sinalizantes, como a P65, que estimula o fator nuclear de transição κB. No frigir dos ovos, né, se você usar a curcumina numa quantidade adequada ou no formato adequado, você vai diminuir citocinas inflamatórias, quimiocinas, né? Diminuir o estresse oxidativo, diminuir molécula de adesão. Isso vai fazer o quê? Modular a inflamação. É lógico que seria interessante você trabalhar no motivo da inflamação, né? Vamos imaginar que você tem uma psoríase. Você tem que trabalhar na psoríase também. Ah, eu tenho dermatite atópica. Você tem que aumentar a produção de barreira na pele. Ah, eu tenho uma artrite reumatoide. Você tem que melhorar a lesão da articulação. A curcumina tem uma ótima atividade. Olha só as possibilidades de você usar a curcumina em desordens inflamatórias, né? Aqui você tem a inibição ou a diminuição da velocidade da neurodegeneração no Alzheimer, né? Você tem a melhora de lesão da coluna, você tem um efeito anti-inflamatório no hipocampo, melhorando o déficit cognitivo. Você tem atividade na dor neuropática também, aliviando dor neuropática, melhorando a neurotransmissão, a sinapse, a sobrevivência celular. Então a curcumina tem essa atividade bem geral, né? Mas a atividade anti-inflamatória dela que você vê, né, nas várias atividades, diminuindo quimiocinas, diminuindo metaloproteinase de matriz, diminuindo a ativação de HANTs, né? Desordem pulmonar obstrutiva crônica. Por sinal, só abrindo parênteses para vocês, né? Hoje eu estava estudando sobre DPOC
E eles mostraram, né, de forma interessante que o nitrato inorgânico presente nos vegetais, ele melhorava a DPOC, né? Aumentava a capacidade pulmonar, né? Nós usamos pouco essas drogas, você usa muito como recurso ergogênico, né? Mas a DPOC é uma doença inflamatória. O que eu posso fazer? Eu posso usar curcumina para diminuir o processo inflamatório na desordem pulmonar obstrutiva crônica, né? E aí eu vou ter o benefício também. É lógico que você vai associar a curcumina como um auxiliar terapêutico. Você vai pegar a curcumina e falar, olha, eu vou usar minha curcumina e vou aumentar a eficácia do tratamento tradicional, né? Você pode usar um doador de óxido nítrico, você pode usar o magnésio também, que dá um estado muito interessante em DPOC, desordem pulmonar obstrutiva crônica. E o interessante também é que a curcumina ela é uma epidroga. Você vê aqui uma diminuição da acetilação da estônia e o aumento da metilação da estona, que são regiões que promovem a produção de quimiocinas, né? E você vai exatamente diminuir a expressão dessa faixa do DNA, né? Então começa a pensar assim, poxa, então quer dizer que eu posso programar as minhas estonas, né? E modular minha cromatina de forma que eu me torne menos inflamado utilizando a curcumina. Sim, é como se você estivesse fazendo uma reprogramação da forma como você lê o seu DNA, né? A curcumina é o que eles chamam hoje de epidroga, né? Que é uma droga associada a mudanças epigenéticas ou correção das mudanças epigenéticas, né? Aqui você vê ainda a curcumina em drogas, né, trabalhando na inflamação, né? A cor até da cúrcuma deles aqui tá estranha, né? Tá meio vermelha, né? A cúrcuma geralmente ela é amarelinha. E aqui você nota que realmente a cúrcuma ela inibe a produção de citocinas inflamatórias, inibe o aumento de mTOR, que estimula o anabolismo, né? Inibe a HF1. O resultado, ele vai diminuir a produção de quimiocinas, né? Ao diminuir a produção de quimiocinas, ele vai ter um benefício aonde? Na inibição da metástase do tumor, né? Mas também você tem a modulação do processo do macrófago, aumentando o macrófago M1, gerando também uma atividade antitumor, ativando a célula natural killer, né? Então a curcumina, ela tem sido assim, tem havido muita publicação esperançosa de curcumina em câncer. Vários estudos mostrando benefício, mostrando aumento de sobrevida e diminuição de recidiva, né? Particularmente em câncer coloretal, ele melhora, diminui bem a recidiva. Você fala assim, você acredita na curcumina? Eu acredito, eu usei a curcumina, né, durante o meu tratamento de câncer, inclusive eu usei a curcumina que o pessoal da Via Farma, né, que originou a Sovitar, me forneceu como amostra. Eu falei isso hoje, né, numa live que eu fiz, que eu falei claramente assim, não, quando eu fui diagnosticado com câncer, eu fui atrás de aumentar o efeito da quimio e da rádio, né? E aí eu achei lá estudo de curcumina, achei estudo de metformina, achei estudos de quercetina, fui atrás de quem comercializava no país e eu tive sorte, né? E isso eu agradeço eternamente ao pessoal da Sovitar. Eles me deram a amostra para eu me tratar, né? Não, hein, você precisa, nós estamos mandando para você. Eu liguei pensando em comprar. Mas a loja fala assim: então quer dizer que funcionou? Eu não vou dizer que eu saiba que funcionou. Alguns anos depois, né, que eu usei a curcumina junto com a terapia, foi publicado um trabalho exatamente falando desse projeto do CUFOX, né? Eu fiquei todo feliz porque, tipo assim, né? Eu usei aquilo que era baseado no meu raciocínio e aí depois ele foi comprovado clinicamente, né? Isso é muito bom. Assim como a metformina também, assim como a quercetina, o ômega 3, a vitamina C, né? E a gente vai usando. Então, o estímulo inflamatório, ele pode ser modulado pela curcumina, mas a curcumina também diminui a geração de disfunção mitocondrial, né? Então, quando você tem estresse oxidativo em excesso dentro da sua célula, esse radical livre vai agredir o seu DNA, vai agredir o DNA da mitocôndria, e a lógica vai falar assim, então o que vai acontecer?
Imagine que o DNA da mitocôndria é agredido pelos radicalismos, vai sofrer mutação, né? E essa inflamação, esse estresse oxidativo vai diminuir sua capacidade de produção de ATP. Né? Você fala assim, mas eu diminuo a produção de ATP, o que vai acontecer comigo? Né? Tem menos energia para você responder às agressões, né? Mas também você vai ter o que, né? A inflamação. Se você tiver agressão a mitocôndria o suficiente para quebrar uma membrana mitocondrial, não tem nada mais pró-inflamatório do que pedacinhos da mitocôndria. Né? O DNA mitocondrial é altamente inflamatório. A cardiolipina, que é um marcador de doenças cardiovasculares, é originária aqui da membrana mitocondrial. Né? E aí você tem o que? Né? A curcumina diminuindo o estresse oxidativo, a curcumina diminuindo fatores pró-inflamatórios, a curcumina aumentando a produção de enzimas antioxidantes, enzimas detoxificantes, tendo uma ação anti-inflamatória. A curcumina diretamente quelando metais e tendo efeito anti-inflamatório, também via inibição do fator nuclear de tração kappa-B. Você diminui o TNF-alfa, o fator necrose tumoral-alfa, as citocinas inflamatórias, interleucinas, a ciclooxygenato tipo 2 também, né, a COX-2, que a gente usa aí, por exemplo, o Celebra, o celecoxib para inibir, e diminui a ativação de janusquinase STAT3, né, ou JAK e STAT. E aí você tem um efeito anti-inflamatório compensando o estímulo inflamatório no paciente, né? Aqui você vê esse efeito aonde? No neurônio do paciente com mal de Alzheimer. A neuroinflamação no Alzheimer ou em qualquer doença no sistema nervoso central gera o fenômeno de neurodegeneração. E você não vê o pessoal combatendo a neuroinflamação nas desordens neuropsiquiátricas, né? Devia ser mais comum isso, né? Devia ser mais comum, mais frequente, mais normal, né? Então, mas eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo o profissional falando assim, não, você está com Alzheimer, fulano, pai de fulano está com Alzheimer, vamos modular a inflamação nele, vamos diminuir a neurodegeneração, vamos diminuir a neuroinflamação. A curcumina é antioxidante, né? Ela é anti-inflamatória, seria um ótimo produto para trabalhar nisso. E nós já temos estudos no cérebro quanto à depressão, mostrando a eficácia da curcumina em depressão. Né? Por quê? Ela chega no cérebro. Né? E aí, se você parte da premissa que ela chegando no cérebro tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante, por que eu não poderia usar no Alzheimer, no Parkinson, né? Numa esclerose lateral amiotrófica, numa esclerose múltipla, numa doença de Huntington ou numa ataxia de Friedreich, né? A curcumina, olha que interessante aqui, você vê a curcumina diminuindo a oligomerização da proteína tal, né? A proteína tal, o radical livre gera essa disfunção desintegrando o microtúbulo, né? E aí você começa a depositar, isso faz parte do Alzheimer, né? uma proteopatia, né? E aí deposita, e tá errado aqui, porque deposita dentro da célula, porque o microtúbulo é dentro do neurônio, né? Aí deposita dentro do neurônio esses emaranhados de neurofibrilas, né? E é lógico, aí vai atrapalhar tudo, né? A neurotransmissão, a migração das mitocôndrias, vai gerar inflamação, ativação de NLRP3, né? E você tem o depósito extracelular de proteína beta-amiloide, que piora a inflamação e piora com a inflamação. A curcumina, ela pode diminuir esse depósito de proteína beta-amiloide, melhorando a plasticidade neuronal, diminuindo o processo inflamatório, né? Diminuindo a neuroinflamação e a neurodegeneração. Isso tudo tem relação com a inflamação, o Alzheimer, né? E aqui você tem, né, a curcumina mostrando a sua atividade anti-inflamatória, baixando o fator nucleação kappa-B, baixando a oxidase indutível, a ciclooxygenase tipo 2, a proteína C reativa e o fator necrose tumor alfa, diminuindo a inflamação no sistema nervoso central, né? A curcumina é uma droga anti-neuroinflamação? A resposta é clara, sim, é uma droga anti-neuroinflamação. Você só tem que aprender a utilizar, né? E realmente é isso que acontece, né? Então a curcumina basicamente é um excelente produto para processos inflamatórios, né? Aqui você tem a atividade anti-inflamatória da curcumina, né? Principalmente, né, inibindo a ativação do fator nuclear de tração kappa-B, diminuindo a proliferação de linfócitos T, né?
diminuindo o TNF-alfa, fator necrótico tumor-alfa, diminuindo a ciclooxigenase, que é responsável pela produção de prostaglandina. Desculpem, particularmente a prostaglandina E2, diminuindo a produção de óxido nítrico pela óxido citrato indutível, que gerará o edema, né? Diminuindo a ciclooxigenase, que vai fazer o que nós chamamos de leucotrienos da série 4, né? Isso assim abre um racional metabólico, tipo assim, pô, peraí, se a curcumina diminui leucotrieno da série 4, ela deve funcionar para colite ulcerativa, deve funcionar para doença de Crohn, deve funcionar para psoríase, deve funcionar para asma também, né? Diminuir moléculas de adesão na superfície, diminuir proteína C reativa, interleucina 8, interleucina 6, interleucina 1 beta, né? Ou seja, uma atividade anti-inflamatória bem generalizada, né? E aqui eu trouxe, finalizando para vocês, alguns artigos, né? E olha só que interessante, olha o título dessa publicação, né? Curcumina, um silenciador de inflamação. Aqui você tem estudos, principalmente em animais, né? Aqui a associação de curcumina com colchicina, e você vê que realmente demonstra uma diminuição da inflamação, a atividade de meloperoxidase, né? Aqui você tem mais estudos em animais, a gente começa assim, né? A gente faz primeiro os estudos em animais, né? Depois a gente passa para o ser humano. Então aqui você vê os estudos principalmente em ratinhos e camundongos, né? A curcumina tendo esse efeito anti-inflamatório e diminuindo até RNA mensageiro para interleucina 1 beta, diminuindo a ativação de fator nuclear de transição KP, né? E aí, bom, finalizados os estudos em ratinhos, vamos passar para estudos em humanos, né? Aqui você tem um resumo em análise de subgrupo de intervenções com curcumina, né? Em marcadores inflamatórios, como a proteína C ativa, interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 8, interleucina 10, que ele deve aumentar, MCP1, ICAM. E realmente você nota, né, que a curcumina ela tem o benefício. Aqui em proteína C reativa, especificamente, a suplementação de curcumina, né? Várias formas de curcumina. Eu gosto da curcumina nano, né? Eu uso ela naquele mecanismo de sanduíche polar a polar, que tem 10 vezes mais biodisponibilidade. Vou dizer para vocês que eu estou feliz com ela. Aqui você vê o efeito em interleucina 6, também mostrando um efeito baixando interleucina 6, vários formatos de curcumina, né? Aqui eles fazem principalmente aquelas que você tem um aumento da absorção, mostrando o efeito na interleucina 6, diminuindo também o seu fator necrótico tumor-alfa, né? O TNF-alfa, um efeito anti-inflamatório. E aqui você vê a diminuição da interleucina 8, mas olha que legal aqui, você vê o aumento da interleucina 10, uma citocina anti-inflamatória, né? E aí você vê os outros efeitos, né, na molécula de adesão intercelular, né? E você vê também a atividade em outras linhas inflamatórias. Então a curcumina é uma boa molécula anti-inflamatória. Aqui você vê uma meta-análise da curcumina e inflamação. Eu peguei a meta-análise desse ano para vocês não ficarem tristes, né? E aqui você vê a curcumina diminuindo o fator necrótico tumor-alfa, né? A nanocurcumina aqui 80 miligramas baixando a proteína C reativa. Aqui não baixou a proteína C reativa, foi até não significativo, mas aqui você tem um benefício baixando a leptina, né? Aqui tem 9 publicações mostrando a diminuição da leptina, né? Aqui você vê 11 publicações, né, mostrando o aumento da adiponectina, 46 publicações mostrando a variação de dose, né? Aqui curcumina normal, tá? Baixando a proteína C reativa, ou seja, um efeito anti-inflamatório, né? Baixar a proteína C reativa acaba sendo uma intervenção anti-aterosclerose, né? Porque a proteína C reativa ela é um fator de piora da inflamação, né? E ela também é um fator de aterosclerose de risco cardiovascular. Ela, inclusive, é considerada hoje um efetor de doenças cardiovasculares, né? Não é só o marcador. Aqui você vê 23 publicações mostrando a queda do TNF-alfa, fator necrótico tumoral, e você tem várias patologias: câncer, enxaqueca, lúpus, arterite Takayama,
infertilidade, né? Aqui 20 publicações, síndrome metabólica, obesidade, complicações pulmonares, tumores, hemodiálise, hiperlipidemia, lúpus eritematoso sistêmico, enxaqueca, espondilite anquilosante, asma, né? Olha só, eu falei que ela ia funcionar em asma, não falei? Dor crônica no joelho também trazendo benefício anti-inflamatório. Aqui 6 publicações de osteoartrite de joelho, né, na angioplastia coronariana, também trazendo, olha, um efeito anti-inflamatório pequeno, mas interessante. Ovário policístico, né? Olha, 2 publicações em cima de ovário policístico, vocês chamam de SOP, né? Eu chamo de OPC, baixando a proteína C reativa. Aqui você vê 9 publicações, né, também baixando a proteína C reativa. Você pode ver que não tem pouca coisa, né? Aqui você vê 5 publicações, aqui, tem 3 publicações baixando TNF-alfa, em pacientes sob hemodiálise, né? Aqui você vê 7 publicações, síndrome metabólica, artrite reumatoide, sobrepeso e infertilidade, baixando a proteína C reativa principalmente, né? Então é uma forma de baixar a proteína C reativa, né? Começa a pensar assim, meu paciente está com proteína C reativa elevada. Você faz a intervenção de estilo de vida, mas dá uma curcumina para ele também, né? Aqui 22 publicações com doença cardíaca coronariana, doenças crônicas da pele, osteoartrite de joelho, diabetes tipo 2, enxaqueca também baixando a proteína C reativa. Aqui você já tem mais revisões, né? 5 publicações dela baixando a proteína C reativa em pacientes com esteatose hepática não alcoólica, ou como vocês costumam chamar, fígado gorduroso não alcoólico, síndrome metabólica, enxaqueca, diabetes tipo 2, hemodiálise, né? Então você pode ver que tem muito trabalho, né? Muito trabalho, osteoartrite de joelho, né? Baixando interleucina 1. Então, realmente a curcumina tem uma atividade anti-inflamatória, mas olha só, eu estou falando na inflamação porque eu estou focando em inflamação para vocês, né? Mas é lógico que eu vou mostrar trabalhos posteriores aqui de curcumina e dislipidemia, curcumina e depressão, curcumina e câncer, curcumina e tensão pré-menstrual. Nós vamos ter por temas separados, né? Vamos ter várias aulas ainda, não sei quantas aulas faltam, mas tem muita aula pela frente aí. Aqui você tem uma revisão, né, com 22 publicações em enxaqueca, diabetes tipo 2, artrite reumatoide, líquen plano, ou paciente saudável, né, paciente com intoxicação por mostarda sulfurada. E aí vários estudos mostrando a queda da proteína C reativa, sujeito diminuição da inflamação. É a mesma coisa aqui, mais 11 publicações, baixando agora a interleucina 6 em várias patologias. 12 publicações baixando o fator necrótico tumor alfa. Baixar o TNF-alfa vai trazer benefício em osteoartrite, artrite reumatoide, psoríase também principalmente, né? Aqui você tem dislipidemia, obesidade, baixando a interleucina 8, 4 publicações. Então essas várias publicações mostram para vocês, né, que a nossa curcumina, ela tem uma atividade anti-inflamatória, baixando marcadores da inflamação. Tem que saber usar na quantidade certa, dose certa. Hoje a gente usa muito a forma nano, com estudos de área sob a curva, de baixo nível de toxicidade, né? Porque isso tem que ser considerado. Hoje a gente fala muito assim, eu tenho que usar um produto nano, mas você tem que ver como ele é veiculado, né? A tecnologia nano, ela pode trazer benefício e pode trazer malefício. A gente sabe muito bem disso, discute muito a toxicidade de produtos nano, porque às vezes a gente usa tensoativos que não são seguros, né? Eu estava discutindo isso com a Camila, que ela tem pós-graduação nessa área. Eu falei, Camila, tem estudos, olha só, o polissorbato 80 causando desbiose, aumentando a permeabilidade intestinal, né? Então tudo isso tem sido publicado, por isso que eu fiz a opção de um produto mais seguro. Mas olha só que legal, né? O tanto de publicações que tem, porque quando você vê aqui, esse indivíduo fez uma revisão de 5 trabalhos, né? Aí esse aqui fez uma revisão de 5 trabalhos, aumentando a adiponectina, aqui vê se diminuindo a leptina, né? Então você vê vários trabalhos, não é pouca coisa. Então a curcumina realmente, como anti-inflamatório, é uma arma para você acrescentar no seu dia a dia. Qual a inflamação, né? Quando você olha qual o tipo de inflamação, pela lista aqui que está nessa de significados, né? Você vê doença cardíaca coronariana, doença da artéria coronária, doença renal crônica,
DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, úlcera, pé diabético, doença renal em estágio final, HIV, né? Hipertensão. Então você note que você tem até úlcera péptica, artrite reumatoide, osteoartrite, lúpus eritematoso sistêmico. Então é um produto que vai melhorar o tratamento do lúpus. Você vai usar uma droga imunossupressora. Mas por que você não pode somar uma curcumina para aumentar o efeito, né? Então esse é o efeito anti-inflamatório da cúrcuma. E aí esse efeito anti-inflamatório da cúrcuma vai possibilitar você usar a cúrcuma em várias aplicações, né? Osteoprotetor, condroprotetor, né? Você vai poder usar em doenças pulmonares, doenças do sistema nervoso central, doenças cardíacas e doenças de pele. Não, praticamente não sobrou nada, né? E aqui a gente, eles estão falando muito e tá aumentando muito a publicação de material com a curcumina nano, né? Aqui você vê estruturas nano da curcumina, né, mostrando essa atividade. Então, assim, por quê? A curcumina é muito pouco absorvida, né? Mas você também não precisa que ela seja absorvida demais. Você vê que é absorvida a média de 1 a 2%. Uma dose de 1 grama já costuma dar um efeito muito bom, né? Sem a tecnologia nano. Outro conceito que sempre a gente leva em consideração é quando você aumenta a biodisponibilidade de um produto, fica fácil você fazer o quê, né? Mexer com associações, né? Então também trabalhar com associações. Aqui você vê a curcumina em desordens, onde você tem a inflamação e o estresse oxidativo. Não sobra nada de fora, né? Psoríase, escleroderma, diabetes, obesidade, doença renal crônica, artrite reumatoide, alergia, asma, bronquite, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, pancreatite e doença inflamatória intestinal. Tem mais coisa, né? Não está aqui depressão, né? Que eu vejo resultados fantásticos em depressão. Não tem aqui tensão pré-menstrual, mas que eu vou mostrar os trabalhos para vocês durante o transcorrer desse curso, né? E quando a gente começar a entrar nas patologias, eu vou sugerir algumas fórmulas para vocês, né? Então a curcumina é um baita anti-inflamatório, ela tem atividade anti-inflamatória e os mecanismos são múltiplos, você pode ver. O próprio efeito antioxidante, a biogênese mitocondrial tem indiretamente uma atividade anti-inflamatória. E a inflamação, ela é um alvo em praticamente todas as patologias. Você fala assim, você usa a curcumina? Eu uso, todo dia pela manhã eu tomo a curcumina, né? Auxiliar no tratamento de doenças, e ele pode ser até o foco primário em outras patologias, como numa colite ulcerativa, né? Então aprender a usar a curcumina é fundamental, né? A curcumina tem muitas aplicações que a gente está esquecendo. Eu vou citar, vou lembrar vocês da tensão pré-menstrual, né? Funcionando. E olha, outro produto, outra aplicação, né? Endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória, né? Causa muita dor, mas a curcumina vai ajudar você na inflamação da endometriose, da osteoartrite, artrite reumatoide. Então, é meio que ilimitado. Eu vou mostrar esses artigos todos para vocês no decorrer desse curso, né? Hoje nós vamos exatamente mostrar esse conceito que eu estou mostrando para vocês da inflamação e os benefícios de se usar o produto nas várias patologias. Legal, meninos e meninos? Terminada a nossa exposição. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Bom, agora terminou a exposição. Eu vou falar com o pessoal agora para retirar as dúvidas, né? Se eu souber tirar as dúvidas, eu vou desligar aqui o Instagram. E aí, Cláudia? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat. Não tem nenhuma por enquanto, Henry. Não vi Ah, nenhuma não? dúvida aqui ainda. Não, hoje Ah, não que mandaram ruim, né? nenhuma dúvida. É bom, dúvida quanto mais melhor, né? Mas assim, eu tenho certeza que vai aumentar, né, a dúvida quando for a questão do que a gente pode falar de doenças especificamente, né? Então, assim, acredito que quando entrar em patologias deve ficar melhor, porque por enquanto ainda a gente está trabalhando mais em um conceito teórico, né? Tá certo? E vamos ver, vamos esperar. Pessoal, manda dúvida aí. Estou Ah, tem. esperando as dúvidas de vocês, né?
E se eu souber a resposta, mando bala. Acho que o Caio levantou a mão aqui. Eu não sei só como é que faz, se dá para liberar ele, se ele precisa mandar a dúvida no chat. Ele pode falar, eu liberei ele aqui para ele falar, só que ele está com o microfone mudo. Caio, você pode falar. É que o chat, boa noite, o chat está desabilitado, mas tudo bem. O Henry, boa noite. Eu Boa queria noite. saber se a cúrcuma, que é comercializada através da Sovitar, pode ser preparada, eu uso fazer em indústria. A gente pode fazer via úmida que não vai estragar esse sanduíche apolar, não polar? Via úmida você pode fazer. Você quer fazer um comprimido, né? Isso, essa é a minha pergunta, porque na verdade a gente usa a cúrcuma comum, né? Sim. E isso aí é uma apresentação inovadora, seria interessante, porque dá para fazer comprimidos menores. Só Pode, que você vai poder usar a via úmida para compressão, mas também se você tiver algum problema para fazer a compressão, talvez um pouquinho de lactose para fazer uma compressão direta ajude tá bastante, legal, né? legal. É que a gente usa para dar uniformidade no comprimido, a Uhum. cúrcuma chama muita atenção por causa da coloração. E eu gosto de fazer via úmida porque ela acaba colorindo a lactose, ou amido, até o carbonato que a gente usa como recipiente, né? A Uhum. gente uniformiza bem a superfície do comprimido e fica bonito, mas a minha dúvida era pertinente a molhar e depois aquecer, né? Você não tem Não, problema sem de fritura problema. dela. Você pode fazer via úmida, ele é ideal também estável. Inclusive, Caio, eu também uso na forma tópica. É que ele é amarelinho, né? Mas Mas é bom. sim, pode falar. Eu gosto mais justamente por isso, viu, Henrique? Eu acho que o comprimido com cúrcuma na via úmida, ele fica muito bonito. E é assim, a gente tem que mostrar a versatilidade do produto, porque primariamente a cúrcuma era usada como corante, né? E agora a gente tem que mostrar essa parte também dela, porque o que é bonito é para ser evidenciado. Se ele tem uma aparência boa e a eficácia. Nesse outro ponto que eu vejo desse sanduíche, a gente tem uma fusão aí de situações que a gente pode impressionar mais o consumidor, né? Sim, sim, você vai ter um efeito melhor se você. Ao ficar amarelinho, aí o consumidor vai ter certeza que está tomando o produto também. Tem essa questão, Isso, né? essa é a pegada. Mas eu agradeço. Legal. Obrigado, Henrique. Boa noite. Valeu. Obrigado pela pergunta. Ó, nós temos aqui uma dúvida, Henry, se a cúrcuma é melhor do que a boswellia para pré-treino. A cúrcuma, ela tem um espectro de atividade maior e tem uma capacidade antioxidante melhor. A Boswellia serrata, né? É interessante você perguntar isso, porque a Boswellia serrata ela tem umas particularidades. Primeiro, os ácidos boswellicos, a Boswellia tem que ser padronizada em ácidos boswellicos e ácidos cetoboswellicos, tá? E esses produtos, eles são melhores absorvidos às refeições. Então, assim, a não ser que você, lógico, você treina logo antes, depois da refeição, tá tranquilo. Porque fora da refeição, diminui bastante a absorção do produto, a bioatividade. E os ácidos cetoboswellicos, né, eles são conhecidos por inibir a lipoxigenase. Né? A lipoxigenase é só parte do controle do processo inflamatório. A lipoxigenase, ao inibir a lipoxigenase, você diminui a formação de leucotrienos da série 4. Leucotrieno A4, B4, D4, C4 e E4. Aí você vai focar em inflamações que são parte do processo inflamatório envolvendo leucotrienos, ou seja, a parte mais importante. Aí a colite ulcerativa, o Crohn, né, mas a própria asma, eu vejo um efeito muito bom em asma que o pessoal não usa, não sei porquê, né? Vai dar um efeito fantástico em asma e também, né? A gente vê efeito em artrite reumatoide, osteoartrite, principalmente. Mas como pré-treino, eu prefiro a cúrcuma, né? Pelo efeito antioxidante e também pela quantidade de artigos publicados. Eu vou mostrar, eu acho que tem uma aula de cúrcuma e atividade física, não tem, Cláudia? Eu acho que tem uma que vai abordar sim.
Eu ia colocar aqui, né, porque eu tenho o artigo aqui comigo, né? Eu ia colocar aqui o efeito, né? Porque você vai ver diminuição de marcadores inflamatórios, diminuição de creatina quinase também, né? Diminuição de desidrogenase lática. Mas eu ia colocar aqui nessa aula de inflamação aqui. Eu pensei, não, não, vai ter uma aula de atividade física. Eu vou guardar essa cartada para aula de atividade física, né? Porque senão essa aqui fica muito longa e a atividade física fica curta. Mas eu prefiro a cúrcuma em função de que a Boswellia tem uma atividade muito específica, né? E a absorção você tem que ir com alimento. A Boswellia tem essa pegada, né? Então, se você prescreve Boswellia para qualquer patologia, põe na cabeça, tem que ser ingerida às refeições. Você dá 2 doses de 50, uma no almoço, uma no jantar, o paciente vai ter melhora, certeza absoluta. E outra coisa também que melhora muito o efeito com a Boswellia é a enxaqueca devido a alergias, né? Que a Boswellia funciona muito bem também, que ele tem como gatilho o leucotrieno da série 4, né? Então, enxaquecas que você faz a ligação com a atividade alérgica, você tem um efeito muito bom da Boswellia também. A Boswellia serrata, que eu volto a tocar na tecla aqui, né? Você tem que padronizar, você tem que comprar um bem padronizado em ácidos boswellicos e cetoboswellicos. Henri, tem uma pergunta aqui da Valéria. Primeiro, ela parabenizou pela aula. Ela realmente falou que acha que quando vai entrar em patologias vai ficar melhor ainda. E aí ela perguntou: a famosa dupla cúrcuma e pipernigrum para potencializar a ação é boa ou não chega perto da forma nano? Não chega nem perto da forma nano, tá? Você vai ter uma absorção um pouquinho maior, os estudos variam bastante, né? Depende também da dose. Eu nunca usei, confesso, mesmo porque a minha própria nutricionista falou para eu não usar a piperina, que o pessoal usa muito para aumentar a absorção. Na verdade, ele aumenta a permeação intestinal e inibe a degradação hepática. Então, isso até que se você usar tensoativos demais, você vai ter esse problema, né? Então, esse ponto específico de aumentar a absorção, eu já vi estudos de toxicidade. Eu sempre falo assim que antes de usar um produto eu estudo muito, né? Estudo bastante. Eu vi eles aumentando o nível sérico de drogas como anticonvulsivantes, né? Então eu tenho medo de produtos que fazem isso, aumenta a permeabilidade intestinal. Porque a permeabilidade intestinal a gente sempre está combatendo, né? Aí vai aumentar a translocação de moléculas indesejáveis, né? E você sabe que uma das linhas que nós trabalhamos sempre, vocês, principalmente nutricionistas, né, é melhorar a função barreira do intestino. Aí você, de forma até irônica, né, usa a piperina para diminuir a função barreira. Então isso é prejudicial. Eu nunca usei a curcumina associada à piperina, eu em mim mesmo, tá? Eu nunca usei por opção própria, porque eu não achei seguro. E como ele aumenta a permeabilidade intestinal, né? Eu vi estudos com fenobarbital que me arrepiaram os cabelos do pescoço, né? Eu fico assim pensando, bom, então se ele aumenta a permeabilidade intestinal, vai aumentar de outras drogas, né? Então eu sempre fico com o pé atrás. É o que eu faço sempre, eu falo isso muito para todo mundo. Eu mesmo, eu sou cobaia minha, né? Então antes de consumir qualquer produto, eu reviro toda a literatura. Toda a literatura para ver a segurança, efeitos adversos, tudo isso. E eu acho que vocês deviam fazer isso também quando vocês prescrevem o produto. Deviam conhecer o produto. Se você não conhece, chama o farmacêutico. Eu tenho um farmacêutico que serve exatamente para isso, né? Fala, farmacêutico, eu quero saber quais são os efeitos, quais são os riscos, os benefícios, e põe numa balança para o seu paciente, tá? Certo? Eu prefiro as formas nano, que elas são mais eficazes do que colocar com a piperina. Tem uma pergunta aqui da Beatriz, Henri. Ela está perguntando se cães podem tomar a curcumina para ajudar no tratamento da dermatite atópica. Pode. Pode tomar a curcumina, pode tomar o ácido hialurônico também, assim como pode tomar o óleo de prímula, né? O óleo de prímula tem muito benefício na dermatite atópica em cães, a vitamina D também tem benefício, a B12 também traz benefício, né? Então você pode, por exemplo, colocar aquele óleozinho de prima na refeição do cão e você pode fazer uma apresentação, e aí eu gostaria que fosse interessante fazer uma apresentação com a curcumina,
E que você colocasse também a vitamina B12. A vitamina B12, ninguém dá B12 para dermatite atópica, mas eu vi excelentes trabalhos mostrando o papel da B12 na dermatite atópica. Tá? Então começa a ter aquelas lesões no cachorro, né? Começa a aparecer aquelas áreas com hiperqueratose. Sim, você pode usar a curcumina para essa finalidade e também para osteoartrite no cachorro, que hoje em dia é muito comum, né? Inclusive, nós temos um material para quem quiser, tiver interesse em relação a essa questão do colete para a área vet, a gente tem um material específico para a área veterinária, com inclusive recomendação de dosagem voltada para animal, tá? Então, quem quiser pode entrar em contato lá no nosso Instagram e solicitar que a gente encaminhe esse material para a área veterinária com indicação de dose. E aqui, finalizando, a gente tem a última pergunta aqui da Tati, ela quer saber se existe alguma interação medicamentosa importante da curcumina. Olha, a curcumina, na forma não revestida ou não nano, ela vai diminuir a absorção de minerais, oligoelementos e vitamina B1, tá? Já na forma nano, no caso do sanduíche polar, como ele não se quebra no intestino, ela não tem contato, ele vai ser absorvido melhor. O que geralmente eu falo sempre é que você não pode usar uma dose muito elevada. Nós sabemos que polifenóis podem diminuir a síntese de hormônios tiroidianos, então você tem que no mínimo acompanhar o TSH. Apesar de que a literatura fala, mas eu ainda não vi nenhum paciente, mas é a questão de eu não vi, não quer dizer que não vai acontecer, né? Outro ponto também é que às vezes, né, você tem que ver o que você está tratando. Às vezes você precisa da inflamação, né? Então a curcumina, ela tem um efeito transformatório muito interessante, mas se o seu paciente tem uma bactéria, por exemplo, aí não é interessante. Mas se é um vírus, aí é interessante que a curcumina é capaz de ligar naquela proteína estrutural que a gente chama de spike, né, que é o que a gente chama de espícula do vírus, diminuindo a entrada dentro da célula. Esses seriam os principais efeitos, né? Eu também vejo às vezes, né, recomendações quanto ao tempo de sangramento, que a curcumina, por diminuir molécula de adesão, ele vai diminuir a agregação plaquetária, né? E aí você modulando o tempo de coagulação no laboratório sempre é muito importante, mas só se você der uma dose muito elevada, tá? A dose muitíssimo elevada, você tem esse risco. Não vou dizer que você tem. A gente sempre tem que considerar o risco-benefício de tudo que a gente faz na vida, né? Até de atravessar uma rua. Então, assim, essa seria a minha recomendação para você, cuidar e olhar a questão do tempo de sangramento do paciente, que é aquela prova que o pessoal do laboratório faz lá mesmo, ele pica o dedo e de tempo em tempo põe um papel de filtro, né? E num determinado momento ele tem que parar de sangrar. Essa é o melhor para medir a atividade plaquetária. Eu não sei se o pessoal do laboratório está fazendo isso, porque é muito barato, né, Cláudia? Esse mede a agregação plaquetária, que é o que eu tenho mais medo, de agregação plaquetária. É lógico que você pode pensar assim, bom, não, eu quero ver se há coágulo de fibrina. Aí a melhor opção é você fazer o dedímero, né? Mas não seria interessante nesse caso. O risco maior é se você associar com produtos. Vamos supor, uma curcumina nano, dose alta, né, que o pessoal às vezes prescreve, eu não vejo essa necessidade tão grande assim. Você tem que adequar a dose, a biosmolaridade é 10 vezes maior, então se você tem um artigo que eu vou mostrar para vocês aqui, e nós vamos fazer projeção de dose baseado no tratamento não nano, e aí você vai falar assim, não, eu estou usando 500 miligramas, 1 grama, aí é exagero, né, uma dose muito alta, só em câncer que justifica 500 miligramas do curete. Aí o paciente usa uma varfarina, o paciente usa um clopidogrel, o paciente usa ácido salicílico, aí você tem que tomar um cuidado adicional, né? Esses cuidados a gente sempre tem com o paciente, mas não só com curcumina, com vitamina E também, né? Com outros polifenóis, tá bom? Henry, acho que agora a gente finalizou aqui as nossas dúvidas. Queria te agradecer. A aula foi um sucesso. Lembrando, pessoal, quem quiser assistir novamente, ela vai ficar gravada no YouTube. Se vocês quiserem recordar, voltar para alguma informação, vocês podem voltar lá, vai estar presente no nosso YouTube. Agradecer a presença de todos vocês e muito obrigada mais uma vez, Henry. Foi um sucesso. Acho que o pessoal adorou aqui, ó, todo mundo aqui, uma excelente aula, gratidão. E a gente continua a nossa programação. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que vai ter toda a nossa programação das próximas aulas. Muito obrigada, viu, Henry?
Tá, obrigado por ter me aguardado, me dado tempo, pessoal. É que assim, nós estamos atrasados do cronograma, né? Porque eu fui internado e novamente a Cláudia falou: Henry, o importante é só a saúde. A gente remarca as datas e tudo mais, né? Você vai pensar assim, não, Henry, isso é o normal. Não é. Uma vez eu tive um problema de saúde, eu tentei desmarcar um evento com uma farmácia. Ela simplesmente falou que não ia desmarcar, que se eu não fosse ela ia me processar. Olha que coisa interessante, né? Eu nunca mais nunca mais fiz curso para aquela farmácia, me afasto de todo mundo. Quando eu vejo ele andando no corredor, eu passo para o outro lado, porque eu acho que a gente tem que respeitar, né, a saúde das pessoas, a gente tem que ter esse papel. Eu agradeço a Cláudia, o Anderson, porque eles me deram um grande apoio. E a Cláudia falando assim: olha, se precisar de alguma coisa nossa aqui, nós estamos à disposição. Obrigado, Cláudia. Agradeço muito pelo apoio que você me deu quando eu estava internado lá com a minha sepsezinha. Tá bom? Não, a saúde em primeiro lugar, sempre. Muito obrigada, viu, Henry? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a Obrigadão, próxima aula. pessoal. Se vocês puderem divulgar o curso, vocês podem ver que é tudo baseado em ciência, não é nada de invenção. Se vocês puderem ajudar a gente divulgando no Instagram de vocês, para aumentar a quantidade de pessoas, para a gente é muito interessante e eu pessoalmente agradeço a todos vocês por isso, tá bom? Obrigadão então, Obrigada, Cláudio. Um gente. beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.